cão do vídeo sofreu um trauma e foi trazido algumas horas após o ocorrido. Podemos observar que há hemiparesia do lado direito, pior nesse membro torácico, que está inclusive com o tônus diminuído. A perda da propriocepção nesse membro torácico, ele não estende o cotovelo e nem suporta o peso neste membro. E também a perda da propriocepção do membro pélvico direito. Podemos observar ainda que há analgesia cutânea em toda esta região abaixo do cotovelo. Já na região acima do cotovelo, ele apresenta sensibilidade. E aqui nós podemos ver que o reflexo cutâneo do tronco está diminuído do lado direito. Então, quando é feito o pinçamento nessa região, o animal não responde do lado direito, somente do lado esquerdo. Na avaliação dos nervos cranianos, nós podemos observar pitose palpebral do lado direito, aqui fica mais evidente em relação ao olho esquerdo. Ocorre também protrusão da terceira pálpebra e miose do lado direito. A primeira coisa após terminar a avaliação do paciente é a localização da lesão. Então, quais os locais do sistema nervoso que podem levar a um quadro de hemiparesia? Nós podemos ter hemiparesia em lesões do tronco encefálico, da medula espinhal cervical e da medula espinhal cérvico-torácica. Podemos considerar também a lesão do sistema nervoso periférico quando existe uma lesão de nervos. No caso da lesão do tronco encefálico e da medula na região cervical, nós teríamos o tônus e reflexos dos membros anteriores normais a aumentados, o que não é o caso. Na lesão cérvico-torácica, nós podemos ter tônus e reflexos diminuídos nos membros anteriores. O mesmo ocorrendo em uma lesão do sistema nervoso periférico. Nós precisamos lembrar que na medula espinhal, nessa região cérvico-torácica, nós temos o plexo braquial. O que é o plexo braquial? É um conjunto de nervos que é formado pelas raízes nervosas que são originadas dos segmentos entre C6 e T2 da medula espinhal. O plexo é suscetível a lesões por trauma, principalmente quando o membro torácico é tracionado, o que causa uma lesão chamada de avulsão do plexo braquial ou avulsão das raízes do plexo braquial. Nesta foto, que é de uma imagem de livro, nós podemos observar a medula e as raízes nervosas de um cão que sofreu esse tipo de trauma. Este arrancamento, então, ocorre no interior do canal, bem na origem das raízes. E o que pode ocorrer é que quando as raízes são tracionadas, a medula espinhal pode ser comprometida, levando a sinais neurológicos no membro posterior ipsilateral. Esses sinais no membro pélvico, em geral, só são vistos nas primeiras horas e no máximo um dia após a lesão. Aqui nós temos um esquema de quais segmentos medulares formam cada nervo do plexo braquial. As avulsões, elas podem ser parciais ou totais, e justamente a extensão da lesão é que vai determinar o quadro clínico. Na avulsão cranial, ou seja, que compromete principalmente as raízes de C6 e C7, nós vamos observar comprometimento da mobilidade do ombro e da flexão do cotovelo devido à lesão do nervo músculo cutâneo, que é o mais comprometido nesse tipo de lesão. Na avulsão caudal, ou seja, entre C8 e T2, há maior comprometimento da extensão do cotovelo, carpo e dígidos, porque nesse caso é o nervo radial o mais afetado. Na avulsão total, há monoplegia flácida, sem função nenhuma de todos esses nervos. No cão da questão, a lesão provavelmente poupou algumas das raízes de C6 e C7, permitindo então que o cão avançasse o membro, estendesse o ombro e também flexionasse o cotovelo. Além da alteração da inervação do membro torácico, nós vimos mais duas alterações simultâneas que indicam a lesão deste plexo braquial. A primeira coisa foi a ausência de resposta do reflexo cutâneo do tronco do mesmo lado da lesão, porque o músculo cutâneo do tronco recebe inervação do nervo torácico dorsal, que se origina das raízes entre C8 e T2. Outra alteração importante foi a alteração ocular. Então, nós vimos que o cão apresentou pitose,
protrusão da terceira pálpebra e miose, o que é chamado então de síndrome de Horner, que é justamente esse conjunto de sinais. Essas alterações, elas não decorrem de lesão encefálica, e sim por falta de ação da via simpática do sistema nervoso autônomo. A via simpática, ela se estende desde o hipotálamo até o olho. Aqui na região da medula espinhal, onde nós temos os 3 primeiros segmentos torácicos, nós temos a origem do neurônio pré-ganglionar ou de segunda ordem. Em uma lesão cérvico-torácica ou do plexo braquial, este neurônio pode ser comprometido, causando então este quadro oftálmico que foi observado. Outra coisa que nós observamos, principalmente na face lateral do membro, foi a área de analgesia até essa altura do cotovelo, e ela é decorrente então de uma lesão do nervo radial. Aqui nós vemos um vídeo do paciente após algumas semanas. Houve excelente recuperação do membro pélvico direito e do membro torácico, uma recuperação parcial. Embora ele consiga apoiar o membro, ele não tem uma força muito boa na extensão do cotovelo, que indica que ainda o nervo radial não apresentou recuperação total. Em muitos casos de avulsão das raízes do plexo braquial, o prognóstico pode ser pior e, infelizmente, os pacientes precisam passar pela amputação do membro devido à perda da sensibilidade e da função motora. Portanto, a resposta correta para essa questão é a alternativa B. O paciente sofreu uma lesão cérvico-torácica direita, mas também nós podemos considerar esta lesão como uma lesão do sistema nervoso periférico da avulsão do plexo braquial. Obrigada pela atenção. Se tiverem dúvidas, é só perguntar.